Então, vamos passar para essas condições básicas para concessão de crédito, certo? Primeira regra que você precisa ter em mente é o seguinte: o terreno ele tem que ser seu, né? Ele tem que estar no nome da pessoa que vai solicitar o financiamento bancário e esse terreno ele tem que estar quitado. Vamos falar aí especificamente para as pessoas que têm lotes em condomínios fechados, certo? Você compra um lote no condomínio, faz aquele parcelamento em 120 meses que as incorporadoras oferecem, né? Paga um sinal e fica aí com sua parcela pagando aí o seu lote. Aí chega e diz, vou fazer o financiamento da construção. Vou ficar com duas parcelas, a parcela da construção e a parcela do terreno, junto à incorporadora, né, junto ao condomínio? Não. Você é um requisito básico, o terreno tem que ser seu, mas você também pensar agora, pronto, então já desisto porque eu vou passar aí vários anos para quitar o meu terreno. O banco ele permite que você pegue o saldo devedor do seu terreno, junte com o que você precisa para construir e solicite um financiamento só. Aí como é que vai funcionar aí? O banco vai pagar o saldo devedor do seu terreno. Agora você deixa de dever à incorporadora e passa a dever ao banco. Isso normalmente é vantajoso, tá? Porque as taxas que as incorporadoras cobram, né, elas normalmente passam, os juros eles passam do valor cobrado pelo banco, quando é financiamento habitacional. Então aí compensa você pegar o saldo devedor do seu terreno e jogar para o financiamento. Você vai pagar menos do que se você estivesse pagando aí a incorporadora, né? Então, tem vantagem. Então, vamos aqui para exemplos mais práticos, né? Olha só, você tem um terreno em condomínio e vamos simular que você ainda deve 50 mil reais desse terreno. Então, o custo total da sua obra, que foi 350 mil, que a gente estimou lá em cima, você fica com um saldo devedor de 50 mil, juntando os dois dá 400. Então, é isso que você precisa submeter ao banco, né? Solicitar ao banco para poder viabilizar a sua obra, né? A sua construção. Então, lembrando que o banco só vai financiar até 80%. Então, 400 mil reais é o que você precisa. Ele vai financiar 80%, então ele vai fornecer até 320 mil reais, certo? De posse dessa informação, agora que você já sabe, nessa nossa situação hipotética, que você precisa de 400 mil para poder finalizar, né, a sua obra, você vai ter que pagar os 50 mil do saldo devedor do terreno e os 350, obviamente, para a execução da obra, você sabe que o banco só pode te emprestar 320, certo? Os outros 80 mil são aqueles recursos que você vai ter que ter em mãos, né, que vai estar no seu bolso. Ou, se você negociar isso com uma pessoa que vai executar, às vezes você tem um carro, quer estar no negócio, como eu estou falando, tem um apartamento, quer estar no negócio, pode entrar aí e viabilizar aí a execução da sua nova casa. Mas esses 80 mil é alguns recursos que você vai ter que arrumar de algum jeito que o banco não vai te dar. Então, de posse dessa informação, você vai se enquadrar em alguma linha de financiamento, tá? Na Caixa Econômica, basicamente, nós temos 4 linhas. Se o seu imóvel, vamos dizer que aquele terreno que você precisa, né, para construir, mais a sua construção, somando os dois, ele dá um valor de até 180 mil reais, e a renda familiar bruta. O que é renda familiar bruta? Se é um casal, por exemplo, que está solicitando financiamento, então obrigatoriamente vai juntar a renda do marido e da mulher, né? Então, se a renda dos dois ele fica até 9 mil reais, você pode ser se enquadrado no Minha Casa Minha Vida, que é a melhor taxa de juros que existe. Ela fica a partir de 5% ao ano, né? E você vai pagar isso, significa que a sua parcela vai ficar uma parcela bem, bem pequena. Sendo que é muito difícil quando a gente está falando de condomínio fechado, tá? Porque só o terreno no condomínio fechado, ele já fica com um valor um pouco alto, e quando você junta o valor que você precisa para construir, é muito difícil dar esse valor. Estou dizendo que é muito difícil, porque eu já tive casos em condomínio fechado que conseguiu-se o Minha Casa Minha Vida, tá? Era um condomínio que não era de alto padrão, não era de um padrão muito elevado, e o cliente ele conseguiu. Então, quando você passa, se você não se enquadrar nessa situação,
Aí você vê uma outra situação que é se você é um trabalhador que tem carteira assinada, né? Recolhe aí FGTS há mais de 3 anos, então você vai se enquadrar na linha do propotista do FGTS. Vai ser, depois de Minha Casa Minha Vida, a melhor parcela, a melhor taxa de juros que você vai ter, né? Fica em torno a partir de 7,5%, 7,6% ao ano. Então, significa que após o Minha Casa Minha Vida, vai ser a melhor parcela que você vai conseguir lá no financiamento da Caixa Econômica. Depois disso, se você é servidor, né? Vamos dizer que você não tem carteira assinada, não tem FGTS há mais de 3 anos, então você é servidor público. Sendo servidor público, você vai ter uma taxa, né? Você entra na situação do SBPE, que é a taxa que são recursos utilizados da poupança, então a taxa de juros ela vai ser um pouco maior. A do propotista, lá atrás, ela utiliza os recursos do FGTS. Então, esses recursos eles têm uma taxa de juros menores. Então, se você é servidor público, aí vai a terceira situação, 8,8% ao ano, isso em média. E se você não se enquadrar em nenhuma das hipóteses anteriores, você se enquadra no SBPE normal, que fica em torno de 9,3% ao ano. Tá? Então, você vê quanto você precisa, no nosso caso aqui, olha, 320 mil, né? Na verdade, é 400 mil que a gente tem que precisar. Então, se a gente precisa de 400 mil, o banco já não, assim, fica longe do Minha Casa Minha Vida. Tenho que ver aí se eu tenho 3 anos de recolhimento do FGTS. Se não for, veja aí se eu sou servidor público. Se não, eu vou para essa taxa aqui, que ainda é uma taxa bem atrativa quando você compara com qualquer outra linha de crédito, né, que não seja a linha habitacional, tá? Então, se você for comparar aqui o que o cheque especial cobra, o cartão de crédito cobra, e até que os consignados, outros empréstimos de linha de crédito pessoal cobram, então esse aqui vai ficar bem mais atrativo do que as outras modalidades. Então, a gente verifica aí qual é a nossa modalidade, a gente vai passar para essa outra condição que é o quê? A nossa parcela, né, a parcela do que a gente vai pagar, ela não pode ser maior do que 30% da nossa renda familiar bruta. Vou mostrar também, por exemplo, aqui para vocês, certo? Vamos dizer que o marido ganha R$ 5.500 e a esposa ganha R$ 5.500. Totaliza R$ 11.000. Isso aqui é o bruto, tá? No contra-cheque, no seu salário aí, esse é o bruto, não é o líquido, não. Você junta os brutos, deu 11 mil, você pega 30% desses 11 mil, dá 3.300. Então, a parcela máxima que você vai poder pagar para o banco, né? O banco só aprova se na simulação sua parcela ficar até R$ 3.300, ficando, beleza, você está caminhando bem aí para conseguir um financiamento, certo? E qual é o valor em linhas gerais, né? Quanto é que você vai pegar, quanto você vai poder pegar se o seu limite, né, que é os R$ 3.300, vai te permitir. Então, a gente faz um outro cálculozinho aqui rápido, que é o valor máximo do financiamento é, em média, 100 vezes o valor da parcela. Então, se a sua parcela dá R$ 3.300, o valor médio que você vai conseguir no banco é R$ 330 mil. Aí, vamos lá para o nosso caso prático. Vamos subir aqui. Olha só. Eu tinha um caso que eu precisava de 350 mil para tocar a obra, eu devo 50 mil ao terreno, então eu preciso de 400 mil. Como eu preciso de 400 mil, o banco só vai me dar até 80% desse valor, que é 320. Nesse caso aqui, se o marido e a esposa ganham os dois juntos os 11 mil reais, parcela máxima é 3.300, o valor máximo de financiamento permitido vai ser 330 mil. Tá? Então, encaixa perfeitamente no nosso exemplo. Ele conseguiria financiar, certo? E aí, para você saber a parcela, você faz a conta invertida, né? Vamos dizer que eu precisaria de 320 mil reais só, como é o caso aqui, né? Que eu só preciso de 320. Né? Então, a minha parcela seria em torno de 3.200 reais, certo? Isso é uma continha rápida, uma média rápida, considerando o SBPE, que seria essa maior taxa de juros aqui, mas você consegue fazer todo esse passo a passo, todo esse valor exato
no simulador da Caixa Econômica. É super fácil, super simples também. Você entra lá, Caixa Econômica Federal, vai ter lá simulador habitacional, você seleciona lá, uma das opções tem aquisição de imóvel novo, aquisição de imóvel usado, tem construção, então você seleciona lá a construção e vai preenchendo os seus dados. Ele vai pedir a sua renda familiar bruta, se você tem imóvel, isso não tem, se você já tem 3 anos de FGTS, isso não tem, né? E vai te direcionando aí até chegar no resultado final. E vai te dar valor de parcela, valor de quanto é que você vai precisar ter de entrada, quanto é que vai ser sua parcela, né? Até os centavos, tudo direitinho.